Um impasse que deve ser decidido na justiça. A mãe e a avó paterna da menina que foi vítima de espancamento pelo próprio pai disputam a guarda da criança. Ontem, o repórter Edson Ferraz conversou com a avó. Colocar ele como um monstro, uma pessoa agressiva, essa não foi a educação que eu dei para ele. Ele não é esse monstro, ele sempre foi uma pessoa carinhosa com a minha filha. Ele sempre foi um pai amoroso. Eu não consigo entender, assim, para mim, o que levou ele a fazer isso, entendeu? Eu não consigo... Não é o meu filho. Aquele ali não é o meu filho. Você vai me perguntar, a senhora viu o vídeo? Vi. Ele errou ali? A senhora acha que ele foi correto ali? Não. Ele não foi correto. Ele não foi perfeito. Ele errou em fazer o que ele fez. Ele pagou na justiça e vai continuar pagando, né? Vai continuar pagando. Porque ele vai ter um processo para responder. Ele vai ter ausência, porque ele vai ter ausência da filha, que hoje, para todo mundo, ele foi, assim, um vilão, né? Eu não vou dizer, porque eu seria hipócrita e eu não sou, que um dia eles não vão se reencontrar, porque eles vão, todo mundo sabe disso. Mas eu digo que, por enquanto, ela não corre nenhum risco. Eu não acho que a justiça tem que decidir por mim ou pela mãe, entendeu? Eu acho que a justiça tem que decidir pelo melhor para minha filha, que é a minha neta. Dói, para mim que sou mãe, dói. Mas a minha principal preocupação é ela. É ela. Eu sou adulta, eu sou maior de idade, meu filho é adulto, ele é maior de idade, ele errou. Não digo que ele fez certo. Não digo isso. Mas a minha preocupação é ela. E aqui no estúdio a gente conversa com Ângelo Motti, que é coordenador da Escola de Conselhos, um programa vinculado à Universidade Federal e que trata justamente da formação de pessoas que vão lidar com a infância. E a Ludmila de Moura, que é uma terapeuta familiar. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Bom, para começar, eu queria registrar aqui a opinião de telespectadores. Nós recebemos o Igor, que fala que às vezes é preciso sim bater nas crianças para elas se darem conta de que o mundo não é assim, que elas estão erradas. Diante disso, como que vocês veem isso? Esse uso da força física na educação, e é também um hábito cultural que vem de muito tempo, então é preciso dizer até que ponto é uma palmada, é possível distinguir isso de uma agressão realmente, Ângelo? Isso está na tradição da sociedade, né? Em que pese não seja certo, mas existe uma tradição de se coibir fisicamente crianças para obter o comportamento desejado. Mas toda vez que usamos a força, mostramos o nosso limite, a nossa incapacidade, a nossa dificuldade de educar de fato aquela criança. E aí então oprimimos, forçamos para que ela nos obedeça. Ludmila, você que é terapeuta, é possível educar sem bater? Com certeza, o que até as pesquisas mostram, né, que a força física, ela não educa. Ela humilha, ela causa ansiedade, ela naquele momento, apenas na frente do autoritário, né, dessa figura de autoridade, que ela pode funcionar. Mas quando essa criança, né, ou mesmo o adulto, fica longe, ele acaba cometendo o delito. Então, não é uma forma de educar, não funciona. Ela pode funcionar a curto prazo, mas a longo prazo não. Bom, vocês continuam com a gente. O MSTV foi conhecer a família Brandão, porque a gente percebe que esse uso da palmada na educação é um hábito cultural, mas muitas famílias têm encontrado alternativas para diminuir, acabar com o uso delas. A repórter Cláudia Geiger conversou com um casal que tem 3 filhos, criados com muita disciplina. Veja só como eles fazem. Já são quase 10 anos de casados. Michele e Renato sempre quiseram uma família grande. Hoje eles têm 4 filhos. Agora, nessa casa, tem regras. Por isso que as crianças são assim, educadinhas, ficam sentadas até pra gente conversar. Renato, como é que vocês organizam a vida e educam essas crianças?
Olha, a gente tem colocado algumas regras, principalmente com relação à rotina, né? A gente cria uma rotina e a gente deixa bem claro quais são os papéis de cada um aqui dentro. A gente faz um monte de coisa. A gente conversa bastante, nós temos assim de tirar privilégio. Então, se está desobedecendo muito, aí o brinquedo do dia que gosta muito, a gente fala, hoje, se você desobedecer, você vai ficar sem privilégio de brincar com tal coisa. E aí vai forçando, a gente põe para pensar, então tem o tempo de pensar de acordo com a idade, tem os privilégios que a gente tira. Se já faz mais alguma coisa errada, já tá bem pior do que antes, aí já pega um pouquinho mais pesado. Dá uma bronquinha. Mas sempre é mais levinho. É? Nunca te deu uma palmada? Não, sim. De vez em quando. Muito de vez em quando? E quando você se sente triste, acha que eles não estão sendo justos, você conversa? Conversa. Como é que você fala com seu pai e com sua mãe? Eu chego na minha mãe. Se um dia ela fala assim que não pode, que ela fez um combinado comigo. Se eu quero falar alguma coisa da escola ou de algum outro lugar que eu tô triste, aí eu já vou direto pra ela, eu vou falar com ela. Nós falamos das regras aqui na casa da Michele. Na geladeira, cada filho tem um quadrinho. Qual que é o seu quadrinho, Maria? O meu é esse quadrinho. O que significa cada carinha dessa? Carinha feliz é quando você acorda, faz as atividades na hora certa. Ah, eu tô vendo aqui tarefa 1h30 da tarde. Você tem que fazer o quê? Tarefa. Sem reclamar. Ih, mas tem carinha triste, ó. O que aconteceu? Eu não fiz toda a tarefa no horário certo. Nossa, então... Uhum. João, me mostra o seu aqui. Vem cá, qual que é o seu quadrinho? Vira ali pro tio. É? O que você fez de legal aqui? Que eu fiz... Acordou certo, às 6 horas. Que... Ih, não dormiu 9h30 da noite. Olha a carinha triste. Eu sei. Como é que funciona com as crianças? O sorrisinho é quando eles cumprem a coisa que tem que fazer numa boa. Então, ali, o sorrisinho triste do João, quando ele não dormiu, é porque brigou para dormir. Não é que ele não foi dormir. Ele brigou, ele reclamou, porque ele queria continuar acordado, brincando. Aí a gente põe a carinha triste para sinalizar que a gente não ficou feliz com o comportamento. Aí tem o saldo do dia, o saldo feliz, se somar todos os dias felizes, no final da semana eles ganham o passeio, como eu já tinha falado. E funciona? Funciona, tá funcionando. Eles ficam vigiando o quadrinho? Ficam. Agora, é possível estabelecer esse limite? Até que ponto uma palmada pode ser aceita ou não? Ângelo? É possível, logicamente que sim. A legislação internacional, hoje, inclusive a legislação americana, a Corte Americana exige que todos os países da América adotem legislações que proíbam qualquer tipo de coação física, mesmo que moderada, como alguns países ainda prevêem na sua legislação, né? O Brasil está se preparando para isso. São 2 artigos apenas a Lei da Palmada, onde reformula o Estatuto num dos seus artigos, prevendo de que não se use nenhuma coação moderada ou imoderada, e também no Código Civil, né? Agora, a responsabilização não é o foco dessa lei. O foco da lei é a prevenção, é mostrar à família que ela tem responsabilidade sobre a integridade física dos seus filhos. Vamos saber como está, então, essa lei. De Brasília, o repórter Renato Rosa traz as informações para a gente. Na hora de corrigir os filhos, um comportamento muito comum. Bater, agredir não, mas eu acho que é uma palmadinha, eu sou a favor. Às vezes só falar mesmo, às vezes não resolve, é ser uma palmada e explicando, né, o porquê. Eu acredito que uma palmada, você saber a hora, né, de bater, sem espancar, isso aí pode ajudar sim, porque tem uma hora que a conversa, o castigo não resolve, né? O projeto conhecido como Lei da Palmada tenta mudar essa cultura. Mas para chegar ao Senado, precisa de um visto da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. O Estatuto da Criança e do Adolescente menciona os maus tratos, mas não é tão detalhado. O projeto de lei é considerado um complemento. Traz expressões como castigo físico, que provoca dor ou lesão, tratamento cruel e humilhante. Prevê o encaminhamento de pais ou responsáveis agressores para apoio psicológico e pode estimular em todo o país campanhas de conscientização sobre a importância do diálogo na educação dos filhos.
Nós temos o Disque 100, né, que é um canal de denúncia aberto, anônima, 24 horas por dia, e hoje nós recebemos cerca de 1/3 dessas denúncias, o que corresponde a diariamente 90 denúncias sobre violência física contra crianças, né? Para a Secretaria Nacional de Promoção de Direitos Humanos, a lei precisa ser aprovada, porque servirá de alerta, principalmente para os pais radicais. É importante que os pais revisem o seu comportamento, porque esta criança que banaliza, né, a surra, a palmada, ela também vai banalizar, fazer o mesmo com os seus pares na escola, né, ou depois até mesmo quando crescer com outros adultos, né, como por exemplo quando constituir a sua família ou estiver na relação conjugal, o homem vai banalizar bater na mulher. Agora, e quando esse caso vira uma agressão e quando isso pode se tornar um trauma? A pessoa pode levar para a vida toda algum tipo de violência sofrida na infância, Ludmila? Sim, principalmente quando é algo que se repete muitas vezes, né? Então, se é algo que ela, ainda mais uma criança que é frágil, que não sabe se defender, de quem ela deve receber o carinho, de repente ela está recebendo muita agressão, ela tende a repetir isso nas outras relações. Então, passa a ser uma criança ansiosa, uma criança desconfiada e pode, então, atrapalhar os outros relacionamentos no resto da vida. Também, como ela pode repetir esse modelo, né, de ser violenta também fora de casa. Ok, olha, a repórter Cláudia Geiger, ela também conversou hoje pela manhã com uma mulher que foi abusada sexualmente pelo avô por mais de 1 ano e conseguiu superar esse trauma de infância. Aos 3 anos de idade começaram os abusos, entendeu? Por parte do meu avô. E, assim, as lembranças eu tenho elas todas. Me deixava nua e dava banhos e... E você sentiu o que quando criança, quando isso começou? Então, eu tinha muito medo dele. Tanto é que eu não conseguia reagir, não tinha reação. Eu simplesmente... Ele era mais velho, ele... Né? Eu entendi aquilo como se fosse normal, comum. E eu perguntava para as outras colegas se ele fazia isso também com elas, e sim, fazia. Eu não entendia aquilo como um erro dele, entendeu? Eu sentia como se fosse minha culpa. Tudo, absolutamente tudo que acontecia era minha culpa. Na época, eu recorri à minha mãe. Eu conversei com ela, tomei coragem e contei para ela tudo que estava acontecendo. No momento, eu acreditei que não ia acontecer nada por conta da reação dela. Eu achei que ela não tivesse acreditado em mim, né, por ser o pai dela, né? Então, eu, na época, para mim, tinha abafado o assunto. E nunca mais ninguém tocou no assunto. Esse trauma gerou consequências nos meus relacionamentos amorosos, com certeza. Eu nunca consegui confiar, entendeu? No ser masculino, em todos os aspectos. Então, eu sempre fui muito travada, assim, nos meus relacionamentos. Amar para você era difícil? Com certeza. Comecei a fazer uma terapia, foi super rápido, questão de 1 mês, assim. E foi quando eu procurei mesmo uma igreja e eu consegui pela primeira vez botar para fora tudo que eu sentia. Hoje em dia, por conta da superação, que eu tenho 100% de certeza que eu superei isso, eu consigo falar isso normalmente, tranquilamente. O sentimento que eu tenho por ele hoje é de compaixão. A nossa relação é de avô e neto, normal. E eu não guardo nenhuma mágoa dele, certeza, porque hoje eu olho para ele e vejo a fragilidade dele, eu vejo que ele era uma pessoa doente, que não teve ajuda. E aí eu percebi que isso pode ter sido consequência já de uma outra criação. Você está curada? Sim. Pronta para casar e ter filhos? Amém. Só falta o namorado. Só falta o namorado. É um bom exemplo, né, Ludmila? Agora, a pessoa que passa por algum tipo de trauma, de violência, ela precisa de um tratamento, de um acompanhamento para superar tudo isso? Olha, vai depender das experiências de vida dela, se ela também tem um ambiente que às vezes vai ajudar que ela supere. Mas a terapia, com certeza, vai ajudar, às vezes, até mais rapidamente, né, no caso, se houver necessidade. A gente tem várias instituições públicas que ajudam
também, né, acho que tem que estar ao alcance de toda a população. Ok. E para a gente encerrar, Ângelo, a gente percebe, a gente falou da discussão da Lei da Palmada, existe o Estatuto da Criança, o Estatuto do Idoso, o Estatuto Indígena, a gente percebe cada vez mais o Estado precisa influenciar nessas relações que seriam apenas de bons hábitos, bons costumes, talvez até uma questão de moral. Como você vê isso? Então, toda vez que o Estado interfere com leis, é porque a maneira como a gente se organiza na convivência não está sendo suficiente. Ela está transgredindo princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos, das convenções e das regras da boa convivência. Então, o Estado só interfere com leis quando é necessário. E essa lei, por exemplo, da Palmada, é uma lei de apelo popular, além de ser uma determinação da Corte Americana. Organizações da sociedade pediram ao Congresso brasileiro que cumprisse com as exigências internacionais no sentido de proteger crianças. Então, a sociedade mesmo incita, às vezes, o próprio Congresso a editar leis que nos organizem melhor. Ok. Ângelo, Ludmila, muito obrigada pela participação no MSTV.